Desde que a humanidade passou a ser dominante na superfície terrestre, ela tem modificado o ambiente para se adequar ao seu estilo de vida. Hoje, vamos falar de tecnologias do futuro, para salvar o nosso planeta do impacto ambiental que causamos, e assim permitir que a vida complexa continue a se desenvolver e prosperar no nosso planeta. Siga com a gente e saiba como podemos vencer esses desafios existenciais para a civilização. Em 1815, um véu misterioso de poeira começou a se espalhar pela Terra. O culpado foi um vulcão remoto no sudeste asiático, o Monte Tambora. Foi a maior erupção da história moderna, expelindo 80 quilômetros cúbicos de detritos e tirando até 100 mil vidas. Supervulcões podem liberar 50 vezes mais energia e 30 vezes mais detritos. Uma erupção dessa escala hoje seria catastrófica, potencialmente tirando até 1 bilhão de vidas. Existem cerca de 20 supervulcões ativos na Terra atualmente, feras adormecidas que representam uma ameaça ainda maior do que impactos de asteroides. Agora imagine, e se, em vez de esperar por uma explosão, pudéssemos extrair essa energia e transformá-la em algo útil? Um engenheiro da NASA propôs exatamente isso. A ideia é perfurar uma série de poços profundos ao redor da câmara magmática, injetar água fria nas rochas quentes, superaquecer essa água e depois trazê-la de volta à superfície carregando calor. Com isso, seria possível gerar uma fonte contínua de energia geotérmica renovável, enquanto o magma se resfria lentamente. O segredo está no posicionamento dos poços. Se perfurados muito perto da câmara, o risco é disparar uma erupção acidental. Mas, com a engenharia correta, o calor extraído pode ser suficiente para, ao longo de milhares de anos, resfriar completamente a câmara de magma. Aprender a aproveitar essas forças pode significar a diferença entre um colapso catastrófico e a sobrevivência de longo prazo da humanidade. Em 1991, o mundo assistiu a um fenômeno climático sem precedentes. O Monte Pinatubo, nas Filipinas, entrou em erupção, lançando 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre na estratosfera. A nuvem se espalhou pelo planeta, refletindo a luz solar e fazendo as temperaturas globais caírem em até meio grau Celsius, por quase 2 anos. Esse fenômeno natural ficou conhecido como o efeito Pinatubo, e acredita-se que ele tenha até desacelerado o ritmo de elevação do nível do mar na década seguinte. Mas, e se a gente pudesse replicar esse efeito de forma controlada? Uma ideia ousada propõe justamente isso: criar algo como erupções vulcânicas artificiais para resfriar o planeta. Pequenas quantidades de dióxido de enxofre lançadas na estratosfera poderiam refletir a radiação solar temporariamente. Para você ter uma ideia, apenas 20 gramas de enxofre lá em cima poderiam compensar as emissões de várias toneladas de CO2 por ano. A proposta seria usar essa técnica como um freio de emergência, uma pausa temporária no aquecimento global enquanto descarbonizamos a economia. Mas há um problema: os efeitos exatos podem ser imprevisíveis e desiguais entre as regiões. Os padrões climáticos podem se tornar erráticos e ameaçar o suprimento de alimentos. Por isso, essa forma de geoengenharia climática ainda está longe de ser considerada segura para uso global. Uma equipe do MIT desenvolveu um conceito para um gigantesco escudo solar no espaço, com milhares de quilômetros de extensão. Posicionado no ponto de Lagrange, onde a gravidade do Sol e da Terra se equilibram, esse escudo poderia reduzir a incidência de luz solar em 1,8%. Parece pouco, mas é o suficiente para trazer as temperaturas de volta aos níveis pré-industriais. O escudo solar do MIT seria feito de bolhas de silício, infladas no espaço para facilitar o transporte, e desinfladas caso a solução precise ser revertida. Para bloquear luz suficiente, o escudo solar teria que ser absolutamente gigante, aproximadamente do tamanho do Brasil. A engenharia em escala planetária
pode se tornar a chave para estabilizar o clima global e garantir a sobrevivência de ecossistemas e civilizações. Gerenciar nosso planeta de forma eficaz exigirá alianças profundas com a biosfera. Isso inclui preservar sumidouros naturais de carbono como a floresta amazônica, que funcionam como contrapeso ecológico às atividades humanas. Isso também pode demandar uma bioengenharia de novas formas de vida. Ajustando a maquinaria da fotossíntese, cientistas recentemente criaram plantas que crescem até 40% mais do que suas equivalentes naturais, sugerindo um futuro com colheitas radicalmente aprimoradas. Eles também começaram a projetar algas que convertem luz solar em hidrogênio. Já pensou em algas que transformam luz solar em hidrogênio limpo? Elas já estão sendo desenvolvidas, assim como micro-organismos reprogramados para gerar eletricidade usando lama e esgoto. Mas o mais impressionante, estamos agora no caminho para criar um mamute lanoso. Usando os genes de elefantes asiáticos, pesquisadores estão criando um híbrido adaptado ao Ártico. Eles ajudariam a manter o permafrost congelado e evitar a liberação de bilhões de toneladas de CO2 e metano na atmosfera. A engenharia genética pode se tornar nossa ferramenta mais poderosa para preservar o planeta, mantendo o equilíbrio ecológico e tornando a biosfera mais diversa e resiliente. O excesso de dióxido de carbono nos oceanos está enfraquecendo as cadeias alimentares ao tornar a água mais ácida. Pulverizar parte do leito marinho estéril permitiria que partículas de rocha absorvessem o excesso de CO2 e restaurassem o equilíbrio das águas. Uma maneira menos drástica de aproveitar os recursos marinhos seria através de recifes artificiais. Feitos a partir de navios afundados e materiais manufaturados, esses recifes poderiam se tornar cidades marinhas vibrantes. Estudos mostram que em áreas com recifes artificiais, a abundância de peixes pode aumentar até 20 vezes em comparação com o fundo do mar comum. Recifes artificiais em larga escala podem intensificar a absorção natural de carbono pelos oceanos, ao oferecer habitat para trilhões de corais, moluscos e algas que capturam carbono durante o crescimento. Em grande escala, esses recifes também funcionariam como defesas naturais das regiões costeiras, reduzindo a erosão e amortecendo o impacto de tempestades ao absorver a energia das ondas. Uma solução ecológica simples e funcional. Um exemplo de como engenharia e natureza podem trabalhar juntas. A grande maioria das soluções grandiosas tem um problema em comum. Todas exigem quantidades massivas de recursos e energia. De onde tiraremos essa energia e materiais? E como a demanda insaciável por energia moldará o futuro da Terra? Nos últimos 2 séculos, nosso uso de energia cresceu exponencialmente. Um aumento de mais de 7.000%, impulsionando um crescimento econômico global 100 vezes maior. Projeções indicam que, se mantivermos esse ritmo, logo precisaremos gerar centenas de trilhões de watt-hora por dia. Há propostas para construir megafazendas solares no Saara, capazes de gerar 4 vezes mais energia do que todo o consumo global atual. Mas cobrir mais de 20% desse deserto pode trazer efeitos colaterais significativos. O calor extra absorvido pelos painéis solares escuros pode perturbar os padrões climáticos globais e causar um aumento de temperatura, especialmente nas regiões polares. Com a demanda crescente por energia, a maior esperança para a humanidade ainda se encontra nos reatores a fusão nuclear. No canal, há um vídeo bastante didático que trata exclusivamente desse tipo de gerador. O link se encontra na tela final e na descrição. Não deixe de conferir se quer finalmente entender como funciona a fusão nuclear e por que ela é considerada uma tecnologia limpa, segura e praticamente inesgotável. Não importa como ou onde geramos nossa energia, produzir demais dentro do planeta, inevitavelmente também traz impactos devido à entropia.
Agora imagine vastas matrizes solares orbitando o planeta, coletando luz do Sol 24 horas por dia, sem interrupção de nuvens ou da noite. Essa energia seria então transmitida para a Terra por lasers ou ondas de rádio, com mínima perda. Esses sistemas orbitais de energia dissipariam seu calor no frio do espaço, em vez de aquecer a atmosfera. A China já está planejando uma matriz solar de 1 quilômetro de diâmetro, com o objetivo de transmitir gigawatts de eletricidade limpa a partir da órbita. Já a Universidade de Oxford está projetando algo ainda maior, a Cassiopeia, uma incrível estação espacial com 1,7 quilômetros de largura para ser construída diretamente no espaço. Mas aqui está o detalhe importante. Mesmo essa energia, ao chegar na Terra, ainda aquece o planeta. A solução definitiva seria mover toda a indústria de alta demanda energética para o espaço. Isso abriria novas fronteiras para a humanidade, como veremos a seguir. Para transportar todo esse material ao espaço de forma eficiente, precisamos de algo incrivelmente audacioso: um elevador espacial. Como uma rodovia vertical para os céus, ele abriria passagem segura e acessível para a construção da próxima geração de infraestrutura espacial. Para construí-lo, seria necessário um cabo com mais de 36 mil quilômetros de comprimento. Esse cabo seria ancorado na linha do Equador e estendido até um contrapeso em órbita geoestacionária, onde a gravidade e a força centrífuga se equilibram. Sobre ele, veículos movidos a laser ou energia nuclear subiriam carregando toneladas de carga, o que poderia reduzir os custos de lançamento para menos de $100 por quilo. Isso é 50 vezes mais barato do que as tecnologias atuais. Isso aceleraria a produção de matrizes solares, centros de dados orbitais, estações de pesquisa e portos espaciais, estabelecendo as bases de uma nova fronteira orbital. Mas construir essa estrutura tecnológica seria um feito de engenharia monumental, exigindo materiais de resistência nunca antes alcançada. E mover a indústria humana para o espaço traz riscos enormes, especialmente o dos detritos espaciais. Pequenos pedaços de metal, do tamanho de um floco de tinta, podem perfurar satélites e causar reações em cadeia de destruição, conhecidas como Síndrome de Kessler. Para evitar esse colapso orbital, cientistas propõem o uso de sistemas de laser guiados por inteligência artificial, capazes de identificar e desviar os menores fragmentos. Já os detritos maiores seriam capturados e reencaminhados à atmosfera, onde seriam desintegrados. Se conseguirmos neutralizar esses riscos, o elevador espacial poderá ser apenas o começo de uma realidade ainda mais grandiosa. Veja na sequência. Imagine uma estrutura colossal orbitando a Terra. Essa mega-estrutura seria a espinha dorsal da civilização do futuro, um centro para tudo: energia, transporte, gestão climática e até turismo. Esse projeto, considerado a coroa da engenharia espacial, seria composto por um anel magnético a cerca de 200 quilômetros de altitude, com plataformas estacionárias levitando acima dele. Skyhooks, cidades suspensas, pontos de lançamento, centros de pesquisa, tudo interligado em um sistema que permitiria viagens ponto a ponto ao redor do mundo em poucas horas. A rotação do anel interno geraria gravidade artificial por força centrífuga, criando zonas habitáveis com vistas espetaculares do planeta Terra. Outros setores poderiam operar em microgravidade, servindo a indústrias e pesquisas de ponta. Mas o tamanho colossal dos anéis orbitais traz seus próprios perigos. A sombra do anel varreria a Terra todos os dias. Anéis estreitos teriam pouco impacto, mas anéis com mais de 1.500 quilômetros de largura poderiam bloquear o Sol por mais de 1 hora por dia, alterando climas e ecossistemas. Construir um exigiria dezenas de bilhões de toneladas de matéria-prima e controle computacional ativo constante para evitar colapsos. Além disso, os materiais provavelmente teriam que ser extraídos de asteroides. Pode parecer um sonho distante,
mas já existem propostas de anéis orbitais protótipos que custariam cerca de 9 bilhões de dólares. Com energia e indústrias pesadas operando nos anéis orbitais, poderíamos escalar o crescimento da civilização humana sem destruir o planeta, mantendo a Terra como um verdadeiro santuário para a vida. O que você acha? Podemos resgatar o nosso planeta? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para que ele chegue a mais pessoas. E ative o sininho para não perder as próximas novidades da Tecnoses e as tecnologias do futuro. Até o próximo vídeo!